Olá, é muito bom estar aqui novamente, junto com todos vocês, para que possamos refletir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com as observações, as orientações do nosso querido Emmanuel, através da sua psicografia, do Chico Xavier, nos trouxe no livro Pão Nosso uma riqueza enorme de reflexões dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, vamos nos prepararmos, elevando nosso pensamento até nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, e também pedir a ela que nos envolva no seu manto, nos seus braços, nos intua esse amor incondicional de mãe. Pedimos à nossa Mãe que possa nos levar até nosso Mestre, seu Filho Jesus, e diante dele agradecemos o seu exemplo, os seus ensinamentos, que possamos colocá-los em prática e também auxiliar na sua divulgação por onde passarmos. E de mãos dadas com nosso Mestre e a nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai maior. E diante de Deus agradecemos por estarmos aqui reunidos em seu nome e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim vamos ao capítulo 43 dessa semana, onde o título é Boas Maneiras. E Emmanuel traz como referência uma passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo 10, onde diz: E assenta-te no último lugar, dito por Jesus. Esse capítulo 14, ele traz coisas muito interessantes, ensinamentos muito profundos de Jesus, e conta nessa reunião que ele teve, vendo que as pessoas estavam se acomodando todos à frente, ali próximos dele, ele trouxe uma parábola justamente contando essa história de que numa festa, de bodas, de que se deve se sentar ao fundo, para que quando alguém que chegue, se você sentar à frente, se chegue alguém mais, assim, um convidado especial na festa, alguém mais importante pela família ali, não tinha como, peça para que você se sente mais atrás, para poder colocar alguém à frente. E assim também, caso você se sente mais atrás e te tendo lugar à frente, seria muito mais honroso que eu fosse, então, quem está conduzindo a festa vir e convidar para você sentar mais à frente, Então essa passagem do capítulo 14 é muito bonita nesse sentido, que faz então Emmanuel nos refletir de como é importante boas maneiras, que é o título. Ou seja, nos colocarmos de uma forma mais humilde, uma forma mais serena e não querer estar à frente das outras pessoas, Jesus, ele veio nos trazer tantos ensinamentos, nos corrigindo e nos ensinando com amor. Não impôs os seus ensinamentos, e sim nos apresentou, e que a nossa escolha está acima de tudo, Mas ele então trouxe esse grande exemplo. E Emmanuel então nos alerta nesse posicionamento da nossa vida, que nós não devamos, se queremos fazer o caminho de auxílio ao próximo, nós não podemos nos colocar de uma maneira que a gente acaba ofuscando o brilho do nosso irmão, Se nós nos colocarmos acima ou à frente dele, a gente vai estar sempre colocando nosso irmão numa condição inferior,
refletindo isso. Então, num constrangimento, numa situação em que, se nós queremos trazer uma contribuição, né, seja de exemplo, seja de ensinamento, de experiência, a gente não vai conseguir atingi-lo porque a gente está se colocando de uma forma às vezes muito acima, né? E Jesus, quando com toda com a sua bagagem espiritual, ele se colocou ao nível de nós, se colocando sempre o grande exemplo da prática do amor fraterno, né? No sentido de olhar ao próximo como irmão, uma coisa que naquela época era bem complexa, apesar que a gente vê, infelizmente, que ainda a humanidade ela age como há milhares de anos atrás, né? Então ainda existe muita intolerância, muita violência, desejo de se impor pensamentos, ideias através de guerra, através da força. E, mano, então esse texto não pode ser, não deixa de ser tão atual, né? Porque como a humanidade ainda reage tentando forçar uma ideia, um pensamento ao outro, né? E, devemos respeitar a aceitação, a vontade e o entendimento de todos os nossos irmãos. Então, se desejamos fazer o bem, nós temos que olhar nesse sentido e nos colocando de uma forma mais serena, de uma forma mais modesta ou humilde, no sentido de não querer ser superior e não querendo impor, não querendo forçar a aceitação ou o comportamento do próximo. Então, Emmanuel nos alerta que a nossa maneira de agir tem que buscar somar e conduzir para o bem, no sentido de que haja o entendimento e o esclarecimento para que a pessoa opte por esse e deseje esse caminho também. Então, devemos criar um ambiente, uma condição clara de que o bem é o caminho correto, que a prática do amor fraterno só vai trazer a felicidade, só vai trazer a compreensão, abrindo a mente, aumentando nosso entendimento, as nossas boas escolhas, a nossa sabedoria, para que possamos ser espiritualmente mais evoluídos. E é claro que dessa maneira, intelectualmente também, trazendo conhecimentos para nós, com mente aberta, com a aceitação e esclarecimento das questões que desejamos trazer para os nossos irmãos. Então Jesus nos alerta nesse sentido, que devemos então sentar no último assento, dar a oportunidade àqueles que desejam sentar mais à frente e dando o exemplo, a compreensão da boa maneira, né, de se compreender as melhores práticas, as melhores atitudes no caminho do amor fraterno. Parece muito difícil, muitas vezes, a gente se colocar no lugar do outro, entender as dificuldades que o outro passa, é muito difícil. Muitas vezes a gente julga, né? E Jesus nos alerta que não devamos julgar porque nós conhecemos muito a nossa realidade, a nossa verdade, né? As nossas condições. A do outro a gente não conhece. Por isso que é muito importante a gente lembrar disso e se colocar no lugar do outro, respeitando, aceitando e dando oportunidade também para que ele possa contribuir conosco com suas experiências também. Então essa passagem desse capítulo 43, ele é de um conteúdo muito importante, porque a recomendação de Jesus, ele se aplica a todas as situações que nós sejamos convocados por Deus, nas oportunidades que
que acontece na nossa vida, principalmente em auxílio ao próximo. E esse auxílio, às vezes, é para nós mesmos, né? É nós mesmos que temos que entender. E esses sinais, esses ensinamentos acontecem no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas oportunidades, em que traz sempre um conteúdo de ensinamento. Então devemos ficar sempre atentos, usufruindo dessas oportunidades, desses sinais que Deus nos manda, através de nossos irmãos, através do nosso dia a dia, para que a gente use todos esses ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. A prática do amor fraterno, o respeito ao próximo e a nós mesmos. Então, devemos nos amar, devemos nos reformarmos, nos conhecermos para que a gente possa, assim, auxiliar ao próximo. Então, espero que essa mensagem auxilie na reflexão de todos nós durante toda essa semana, e não podemos deixar de contribuir com as nossas orações, com as nossas vibrações pela paz mundial, principalmente com essa crise no Oriente Médio, ali com Israel, a Palestina, no Estreito de Gaza, que realmente possa o amor fraterno semear todos os corações e que ali possa ser colocado a paz, o entendimento, o perdão, a aceitação acima de tudo, para que realmente as pessoas possam seguir a sua caminhada evolutiva, né? Auxiliando uns aos outros e não se violentando dessa forma, né? Então, também no leste europeu, que ainda continua a guerra da Turquia com a Rússia, na África, com tantos países também em conflito, e tantos lares também em guerra, em conflitos, que faz parte, né, da nossa caminhada evolutiva. A humanidade ainda tem muito a aprender e evoluir com isso. Então, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, dando graças a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Que tenhamos todos uma ótima semana. Que assim seja. Graças a Deus.